O Palmeiras, apesar da grandeza que tem, não tem a grandeza do Flamengo. Vou dar um exemplo. Nós tivemos que fazer 2 jogos com o Sub-17, João Vitor, defesa central, que não esteve mal, mas teve ali um deslize que mataram. Vai ser um zagueiro top da Europa em 5, 6 anos, mas ali mataram, vai ser muito difícil voltar a jogar ali com o nível de confiança que o menino daquela idade precisa. Isso aqui era só para contextualizar, eu acompanhei a entrevista, não vou dizer na íntegra, mas eu acompanhei boa parte, onde estava falando sobre a questão da base, e aí ele realmente falou, ó, hoje o Palmeiras ainda está um passo à frente do Flamengo no sentido da base, e aí ele trouxe aqui... O aproveitamento da base no time profissional. E aí trouxe nessa questão da transição, que no Palmeiras é feito de uma maneira melhor do que no Flamengo. E aí ele deu um caso de que um garoto, hoje no Flamengo, é lançado no Flamengo, a pressão seria muito maior nele no Flamengo do que num garoto do Palmeiras. E aí é por conta disso que ele traz a questão da grandeza do Flamengo. O Palmeiras não tem a grandeza do Flamengo. Até aí, alguém achou alguma coisa muito bizarra, alguma cutucada desnecessária? Eu não gosto desse tipo de declaração. Eu acho que não faz nem sentido. Acho que é desnecessário, né? Ele parece a Chiquinha defendendo o seu Madruga, né? Ele, para elogiar a transição que o Palmeiras faz do moleque da base pro time de cima, que é muito boa, ele acabou falando uma coisa ali que... Cara, o Palmeiras é muito grande também. Aí você vai ficar quem é maior, isso aí é coisa de... Eu acho Deixa que até pro torcedor, né? Eu acho que um dirigente não deveria falar isso. Agora, o que ele falou depois, eu acho que tem muito sentido. De fato, o João Victor, que jogou contra o Fluminense e contra Ele tinha jogado contra o Sport mal. Contra o Sport mal, exatamente. Jogou contra o Sport mal e contra o Fluminense. De fato, é uma carga muito grande. Acho que o Palmeiras tem feito essa transição muito bem, tudo. Embora o Flamengo tenha botado times... O João Gomes veio da base e foi um cara importante. Tem casos e casos. Mas eu não gosto desse tipo de declaração. Aliás, os piores momentos da temporada do Flamengo vieram quando? Quando o Boto estava falando mais do que a boca. Quando ele deu entrevista lá no Mundial, que ele ficava procurando rodinha de jornalista, falou um montão de bobagem, desvalorizou o Pedro, desvalorizou um montão de jogador. Então, assim, o Boto, depois que você ficou calado e depois que você saiu do circuito, aliás, o ano do Flamengo melhorou. Então, acho que talvez seja interessante para o Boto e para o Flamengo ele falar menos, né? Ele fala menos, Boto, você não é cantor, você não precisa ficar falando, ganhando a vida com a boca. Você fez um bom trabalho... Falando menos, inclusive. É, né? Foi, lá ele. Eu acho que tem 3 problemas nessa... Tem 3 problemas em 10 linhas, basicamente. O ataque ao Palmeiras, que é gratuito, desnecessário e irreal. Os 2 clubes têm a sua grandeza. Talvez a final da Libertadores definisse para muita gente quem que é maior clube do que o outro. Eu acho que não existe um clubrômetro para você saber que clube que é maior. Depende de muitos fatores. Ele joga o João Vitor pra cobra, né? Meio que mostra que... Pras cobras, mostra que não vai ficar no Flamengo, que esse garoto aqui não vai dar certo. Internamente foi visto também como, né? E expõe um problema de transição que o Flamengo tem. Isso não tem a ver com grandeza de clube, tá? O Barcelona coloca os garotos pra jogar. Gavi, Lamine Yamal, Pau Cubarsí. O Pau Cubarsí ganha a posição de titular do Barcelona, com o Christensen saindo do time, com o Inigo Martínez, que era a última opção, no meio da... 15 dias depois, ou uma semana depois, o Xavi pede demissão. No meio de uma crise, um garoto de 18 anos, completados uma semana antes, ganha a posição. Lamine começa a jogar com 16, deixando Rafinha e Ferran no banco. 2 jogadores de Copa do Mundo. Então, e o Barcelona é menor do que o Flamengo? O Paris Saint-Germain tá cheio de meninos de 18 anos jogando. Ou da base, ou que foram comprados. Então, grandeza de um clube não justifica você fazer um mau trabalho de transição. Não justifica. Inclusive descontra a grandeza do clube, que não consegue colocar os seus garotos para jogar, um clube que historicamente, como é o Flamengo, que gera tantos jogadores. Que tem até a frase craque, o Flamengo faz em casa. E muitas vezes o Palmeiras subiu os meninos e já colocou um pouco na fogueira, na pressão. O Endrick, Estevão, assumiram responsabilidade cedo. O Flamengo ainda tem mais possibilidades dentro do elenco dele do que o Palmeiras, para fazer essa transição de uma forma um pouco mais cadenciada do que muitas vezes o Palmeiras teve que fazer atropelando algumas etapas por necessidade. E o melhor momento para você lançar um garoto é quando você tem um super time. Exatamente. Não é quando você é o 15º colocado do campeonato, o Santos. 17º, 16º, pelo amor de Deus, o que vai fazer? Coloca o Souza, coloca o Robinho, coloca o Bom Tempo, vamos ver o que vai acontecer aqui. Quando você é o primeiro, quando você é o Super Flamengo, quando você ganha de quase todos os adversários mesclando o time, aí sim você joga os garotos e daqui a pouco eles assumem o papel. Teve uma outra fala do Boto, pode colocar na tela. Acho que a temporada vai ser mais difícil porque não é fácil repetirmos o que fizemos. Conhecendo eu, a imprensa e a torcida, eles vão exigir o mesmo e mais ainda, mesmo que não exista mais para ganhar.
É bom porque o presidente tem a noção, nós vamos entrar para ganhar, mas não são todos os anos que se repete isso. Existem as duas competições que são fundamentais para nós, o Brasileirão e a Libertadores. Sabendo que a Libertadores, como toda competição eliminatória, é mais difícil de prever, por isso nosso objetivo sempre é sermos campeões do Brasileirão. Aí acho que tá, justo. Concordo com tudo que ele escreveu e aí foi bem razoável. Já até colocando algo que vai ser na próxima temporada. Eu só não acho que vai ser mais difícil. Eu acho que a tendência seria ser um pouco mais fácil. Porque se o Felipe Luiz continuar, obviamente, também. Né? Ao mesmo tempo, a gente deve ter um Cruzeiro melhor. A gente pode ter um Botafogo melhor. O ano do Botafogo foi muito ruim. Mas é tudo mais na hipótese, né? A gente pode ter um Galo. Pênaltis, a primeira fase, quase. Então, é muito difícil repetir a façanha de ganhar. Mas é porque era um Flamengo que não estava encaixado ainda. Mas Jorginho chegou a ganhar um encaixe diferente. Então, muito difícil. Nesse século só foram 2 bicampeões de Libertadores seguidas, né? Palmeiras em 2001, Palmeiras em 21 e o Boca em 2001. Então, assim, não é fácil realmente. Difícil. É difícil mesmo. Mas acho que é isso. A gente pode ter um Atlético com o Sampaoli desde o início, fazer um time mais forte. Então, assim... Né, mas se você pegar todos esses times, o que mais tem chances de ser campeão é o favorito. Mas, assim... O Flamengo desde 2019 é muito bom time. E se ficar com o Felipe Luiz, né? Se tem um técnico novo, começa tudo de novo. Os caras deviam tratar como prioridade essa parada, né? Meio que, beleza, eu vou abrir as pernas aqui, o que vocês quiserem, vamos embora, velho. Desde 2019 é muito bom time. Ganhou 3 Libertadores e 3 brasileiros desde 2019. Sim. Ganhou metade. Então, assim, é difícil. 3 em 7 temporadas. 3 em 7. 3 de cada um em 7 temporadas. Ainda que seja o Flamengo, que seja muito bom time, é muito difícil mesmo voltar a ganhar, especialmente ganhar os dois ao mesmo tempo. E pra gente fechar, tivemos mais um destaque do Boto, pode colocar na tela, em relação ao perfil de contratação, que eu até concordo, né? Consegue colocar nessa outra boa produção? Olha lá. Claramente o mercado sul-americano é, nesse momento, pequeno para aquilo que é a realidade do Flamengo e a cultura do Flamengo. Não quer dizer que não haja no Brasil, na Argentina, no Equador, jogadores com muito potencial. Mas no Flamengo tem que trazer jogadores prontos para jogar, pela pressão que é. Isso é outra coisa que influencia muito. Se não lida bem com a pressão, com o Maracanã cheio, uma imprensa agressiva todos os dias, e é óbvio que os jogadores com mais bagagem, mais experiência, suportam isso melhor que os outros. Além dessa ideia, também uma ideia de trazer uma cultura mais europeia para dentro do clube. E tendo essas referências que temos hoje, Danilo, Jorginho, Alexandre, que são referências da forma como encaram a profissão, acabam por influenciar também os outros. Essa é uma das ideias que tivemos e que fez parte do padrão de contratações. Não eram só jogadores que precisavam em termos técnicos ou técnicos ou táticos, mas também a nível de mentalidade que trouxessem um plus ao clube. Também... Disso daí, eu tenho um vídeo que eu fiz sobre isso no meio do ano, quando o Flamengo tentou contratar o irrepetível Mickey Johnson, que mostra que o Flamengo tem mais dinheiro do que capacidade de contratar. Porque o Flamengo tem o dinheiro suficiente para isso, para o mercado da América do Sul e do Brasil ser pequeno para ele, porque o Flamengo não consegue contratar o Endrick ou o Estevão, porque esses caras não querem o Flamengo. Eles não vão dar um passo meio que pro lado aqui. Eles vão pro Chelsea, eles vão pro Real Madrid. Então esses caras o Flamengo não consegue contratar. Contratar o Caicedo, o Enzo Fernandes também não, porque esses caras também querem dar um passo para lá. Mas poderiam ter contratado antes. Trazer para cá, talvez, porque o Caicedo também vai. O Flamengo fez proposta pelo Enzo e o Benfica já tinha, se eu não me engano, chegado um pouco antes. Se eu não me engano, o Flamengo fez uma proposta de 8 e o Benfica comprou por 14. Então, mas compra por quase o dobro. É difícil. Não, mas é que ele sinalizou, né? O alarme estava ali, ó. Aqui tem um jogador e... E outra coisa, sinalizou, encontrou, outra coisa é que você não encontra. Pô, esse cara estava embaixo do nosso nariz, a gente encontrou, fez uma proposta alta, 8 milhões para um garoto que tinha jogado 1 ou 2 temporadas de River, né? De Defensa e Justiça emprestado. E aí, outro faz uma proposta quase o dobro. Então, assim, mostra que é muito difícil pegar esse perfil de jogador. E jogadores que estão fora e que você consiga trazer de volta também é difícil. É difícil atrair um grande europeu para jogar no Brasil se ele está em boa fase. Por que o Memphis veio? Porque ele tinha 30 anos e ele ficou sem clube. O Atlético de Madrid não quis renovar, acabou o contrato, ninguém que chamou a atenção do Memphis fez uma proposta por ele. E ele ficou sem ter onde jogar, tanto que ele vem para o Corinthians já com 20 dias de janela fechada, né? Ele vem no final de setembro para o Corinthians no ano passado. Então esse tipo de contratação o mercado brasileiro ainda consegue fazer e o Flamengo ainda. Então quando o Flamengo vai atrás do Mickey Johnson, é porque ele tem 7 milhões de euros para gastar, ele tem 5 milhões para gastar no Juninho Karabag, mas é difícil atrair jogador, porque muitos jogadores não querem vir para o Brasil, porque não é o mercado europeu, porque eles são assim.
E os que estão aqui não vão dar esse passo ao lado do Flamengo. Então, sobra dinheiro e falta jogador, porque o Flamengo está num limbo de o que eu consigo com esse dinheiro. O Flamengo tem um orçamento de 4º time da Espanha. Barcelona, Atlético de Madrid, Real Madrid tem orçamentos maiores, e depois Betis, Sevilha, são mais ou menos no nível dele. Flamengo. Ele tem orçamento de Benfica e de Porto. Olympique de Marseille, Lyon. Olympique de Marseille. Mas é muito difícil atrair jogadores para cá. Sim. É mais difícil o Flamengo atrair jogadores do que europeus com o mesmo orçamento que ele tem. Eu acho que essa daí, assim, tem um... Acho que a primeira frase é uma frase também que eu não gosto. Acho que, né, você... acho que traz ali uma soberba, tudo. Mas acho que no fundo ali, depois, a parte final é muito boa, né? Acho que a mentalidade de um Jorginho, de um Danilo, de um Alexandre, ela é muito positiva, como foi o Rafinha e o próprio Felipe Luiz lá em 2019. Você trazer essa mentalidade de quem tem carreira na Europa, super profissional, vencedores e tudo, eu acho que isso contribui muito, né? Acho que isso traz um rótulo ali do cara falar, pô, o Danilo outro dia tava... O Danilo ganhou no City, ganhou no Real, outro dia tava na Juventus, o Jorginho outro dia foi terceiro da Bola de Ouro. Eu acho que isso traz um aspecto positivo ali e que passa ali uma aura de... São caras que deram certo e acabaram sendo muito importantes pro Flamengo, né? Acho que isso é um ponto muito positivo. E a gente espera aí que os diretores, presidentes compareçam a mais podcasts para fortalecer aqui o nosso trabalho Nossa nesse pauta. final de ano. Somos filhos da pauta, né?